Boa noite, pessoal. Vamos ver se as pessoas já estão entrando. Hoje nós falaremos sobre vacinas, principalmente vacinação infantil, já que nós tivemos o Dia das Mães, maio é o mês das mães também, né? Na verdade, eu tenho dito que ontem mesmo na rádio que nós fazíamos uma entrevista, eu dizia que Dia das Mães é todos os dias, né? Até porque as mães trabalham diuturnamente de segunda a segunda. Então, para as mães não tem domingo, não tem feriado, todos os dias são dias das mães. Eu vi que a Rita Castilho, que é a nossa convidada de hoje, já entrou. Eu preciso encontrá-la aqui para adicioná-la à nossa live. Só um instante. Rita Castilho, se você quiser solicitar de novo a sua entrada, olha, Folha Ribeirão, hein? A Rita disse, já entro. Vamos ver, entrar ao vivo, se nós entraremos ao vivo. Pessoal, eu tenho tido uma certa dificuldade de responder a todos, né? Nós temos todas as terças-feiras à noite. Semana passada, excepcionalmente, nós fizemos na segunda-feira, mas a proposta é que todas as sextas-feiras à noite nós façamos uma live, uma conversa, na verdade, né? E na qual nós falaremos sobre algum tema previamente estabelecido. E hoje, como eu estava dizendo, nós falaremos sobre imunizações, vacinas. Então, vacinas não só para a população infantil ou infanto-juvenil, né? Não só vacinas para crianças e adolescentes, mas também para os adultos, as pessoas com comorbidades. Eu estou vendo aqui que a Rita está pedindo para participar, e eu estou aceitando entrar ao vivo com a Rita Castilho. Cliquei novamente e eu não sei bem o porquê a Rita não está aqui conosco. Boa noite a todo mundo, a todas e a todos. Boa noite, a última que entrou aqui foi a Valéria Castrecchini, boa noite. A Eliane. Nós já estamos com 23 pessoas. Pessoal, um probleminha técnico, eu não sei, em todas as lives que nós fizemos, as pessoas que solicitaram a participação, né? Geralmente é um solicitando, entraram tranquilamente, mas realmente, Rita, não estou conseguindo aceitá-la. Entrar ao vivo, olha, mais uma vez. Estou tentando, pessoal, resolver esse problema técnico aqui. Vamos ver, cadê ela? A Raquel deu a sugestão, Raquel. Ah, Raquel fez uma pergunta. Raquel Bunholi, de Sertãozinho, advogada, representa a OAB na cidade de Sertãozinho, a OAB estadual. Muito obrigado pela participação. Isabela Pessotti, nossa secretária da Cultura e Turismo no município de Ribeirão Preto. Olha a honra. Boa noite. Rita Castilho, não estou conseguindo adicionar a senhora no a live.
A agência Young Mind, não as vi aqui, poderia dar uma ajudinha, né? Mas eu não sei exatamente o porquê. Por enquanto, vamos convidar a Rita Castilho para participar? Ver se a gente muda, então. Aqui, Rita, entrar ao vivo, mais uma vez tentando, diz que pediu de novo, eu fiz ativamente um convite à senhora Rita Castilho para entrar aqui na live, ela disse que pediu novamente, olha, e eu novamente te aceitei, Rita, mas realmente eu não sei muito bem o porquê não está entrando. Tinha uma outra colega aqui que solicitou para participar, mas, sinceramente, como nós programamos uma conversa entre mim e a Rita, e, na verdade, o que aconteceria hoje, diferente das outras lives que nós fizemos, pessoal, eu seria o entrevistado ao invés do entrevistador. Nas lives anteriores, eu fiz o papel assim, né? É sempre uma conversa, né? Mas nas lives anteriores, nós fomos praticamente a pessoa que fez as perguntas. No caso, eu. Olha, a Rita está reiniciando o Instagram dela. Vamos ver. Ah, Raquel diz que pode fazer a entrevista por aqui. Raquel Bunholi. Aliás, já me entrevistou em Sertãozinho mais de uma vez no seu programa semanal, né, Raquel? Feríssima, colega, advogada de Sertãozinho. Vou aproveitar, enquanto a Rita não conseguiu entrar ainda, e vou agradecer as presenças. Estou te aguardando novamente, Rita. Raquel Bunholi, a Carminha, a Paula, a Patrícia aqui com a Visibilidade Social PCDs, a própria Rita, o Mariotti, muito obrigado, Mariotti, Sérgio Gaspar, Ana Celane, grandes parceiros, Adriana Henrique Simões, obrigado, tem seguido, as Mães Guerreiras de Pontal aqui presente, fazem um trabalho excepcional, a Sônia Cruz, obrigado, Valéria Palaveri, trabalha na APAI, trabalha muito com a pessoa com deficiência, nós vamos falar, Valéria, grande pediatra de Pirassununga, nós falaremos um pouquinho da vacinação das pessoas com deficiência, das pessoas com comorbidades, nossa ex-secretária da Educação, mas sempre secretária da Educação, Luciana Rodrigues, muito obrigado, ter feito um trabalho excelente na região, capacitando o pessoal da saúde, inclusive não só da educação, mas também o pessoal da saúde, por exemplo, na questão das libras. Nós fomos de Sertãozinho outro dia, e a Luciana faz um curso lá, capacitando o pessoal da saúde, os servidores da saúde, para atenderem as pessoas que não escutam, as pessoas surdas, né, que têm os mesmos direitos que todos nós, mas têm seus direitos, na verdade, parcialmente, vamos dizer, oferecidos porque não tem ninguém que os atendam em Libras lá. Né? Então a Rita está fazendo essa capacitação, Sertãozinho está de parabéns pelo trabalho, pelo convite. Jaqueline, mãe de paciente, né, Jaqueline? Há quanto tempo, né? Nós que fomos até a tua casa várias vezes, né? E o Caleb, a doutora Silvia, advogada, Janaína, eu vou passar mais rápido, gente, que é muita gente, senão a gente vai demorar muito. Estou esperando ainda a entrada da Rita, caso não dê certo, a gente vai falando, porque já tem várias perguntas por aqui. A Vânia, de Brasília, grande abraço a toda a família, viu, Vânia? A dona Rosa, né? A Rosa, assim, quantos perrengues juntos, né? E hoje a Vânia indo lá com a bebezinha dela, e graças a Deus, tudo indo muito bem. Síndrome do Amor, Marília Castelo Branco, recebeu o título de cidadã, tive a honra, o prazer de dar o título de cidadã para a Marília, da Síndrome do Amor, pelo trabalho maravilhoso que faz. Carmel da Loja, o Luque, muito bem, Caramel, perdão.
as roupas, né? E eu preciso conversar com a senhora. A Aline, Cristiane, a Folha aqui, a Sabrina, o Vitor Castilho, Damazinha Bolsa, Silvia, perdão, pessoal. Bom, o Alan Giraia, Alan Fabrício tem feito um trabalho excelente no terceiro setor. Inclusive, a gente vai fazer um trabalho lá no Cantinho do Céu, né, Giraia? Você vai lá me ajudar e a gente é grande parceiro. Caleb, que a Jaqueline falou, já com 25 anos, né, Jaqueline? Eu ia na tua casa, eu acho que ele tinha 5 anos, 4 anos, por aí. Acho que por aí, né? Acho que um pouquinho mais. 7 anos. Aquela história que você superou, né? Uma mãe guerreira, uma mãe que sempre, nunca deixou de fazer tudo pelo seu filho, que é uma pessoa com deficiência, né, Jaqueline? Parabéns, viu? Aliás, ontem nós falávamos sobre dois grupos de mães. As mães que cuidam de pessoas com deficiência e as mães que têm alguma deficiência, né? Seja ela física, visual, até intelectual, mas que são guerreiras também, né? Bom, gente, então eu já vou começar a responder as perguntas que chegaram. A Rita ainda não conseguiu, Edna aqui. Vixe, é bastante gente, eu não vou conseguir mais. A Isabel entrou também. Obrigado, Isabel, Renata, Silvana, Fortini, também mãe guerreira. Só gente que luta dia a dia aqui, pessoal. Muito prazer estar com vocês. Então nós vamos lá, né? Algumas pessoas já perguntaram. A Raquel Bunholi começou perguntando como agem as vacinas no corpo. Então, nós temos os anticorpos, né? E nós temos o que nós chamamos de imunização. O que é imunização? Então, o indivíduo com anticorpos no seu corpo combatendo os micro-organismos que causam alguma doença. Para quem não conhece, esses micro-organismos têm algumas moléculas neles que nós chamamos de antígenos. Então, é uma guerra dos nossos anticorpos contra os antígenos das bactérias, dos vírus, são moléculas, né? Das bactérias, dos vírus, dos fungos. Então, nós produzimos anticorpos. Mas as imunizações hoje, nós sabemos que elas podem ser de duas maneiras. Ou nós recebemos anticorpos prontos, e, por exemplo, uma das formas de recebermos anticorpos prontos é quando nós somos feto. Então, a mãe passa anticorpos prontos via placenta para o seu bebê, para o seu feto, né, intraútero, e ele já nasce com alguns anticorpos. Essa é uma imunização que nós chamamos de passiva, ele já recebe os anticorpos prontos. E a indústria evoluiu e hoje nós recebemos anticorpos prontos. Por exemplo, o soro contra o veneno da cobra, o soro contra o veneno do escorpião. A gente tem tido muita picada de escorpião nos últimos tempos aqui no nosso município. Um dia a gente pode até falar sobre isso. Importante a população conhecer. São situações onde nós recebemos anticorpos prontos. Mas hoje nós estamos aqui para falar de vacinas, que é diferente. No caso das vacinas, a gente recebe algum antígeno, né? Nós recebemos uma molécula, que é a molécula daquele micro-organismo, ou uma molécula muito semelhante à molécula daquele micro-organismo, e nós começamos a produzir anticorpos. Então, isso que são vacinas, né? Então, a primeira pergunta, acho que foi muito importante a Raquel ter perguntado como agem as vacinas. Então, a gente recebe, o organismo de uma pessoa recebe uma molécula, reconhece essa molécula como estranha e começa a produzir anticorpos contra ela. Então, o organismo aprende a produzir anticorpos contra aquela molécula. No dia que chegar a bactéria de verdade, porque o que o indivíduo recebeu é um pedacinho daquela bactéria, ou aquele vírus morto. No dia que chegar a bactéria, ou chegar o vírus, né, de verdade, que vem para agredir o nosso organismo, nós já aprendemos com a vacina a produzir anticorpos contra aquele vírus, contra aquela bactéria. Então, as vacinas são extremamente importantes. Nós conhecemos as vacinas, a humanidade conhece vacinas desde o século XVIII, começou com o Jenner,
um cientista do Reino Unido, que descobriu que a varíola da vaca, né, a varíola naquela época matava muita gente, né? E a vaca, os bovinos tinham um tipo de varíola, e as pessoas que tinham contato com esse vírus da varíola bovina não adoeciam com a varíola dos humanos, que matava. Então, o que ele fez? Ele pegou crostas de lesões das vacinas da vaca, e lá estavam vírus mansinhos, eram vírus atenuados, né? E até hoje a gente usa em vacinas com vírus vivos, né? É claro que eles são atenuados, mais mansos, né? Vamos dizer assim. Então, nós aplicamos esses vírus atenuados, muitas vezes, e o indivíduo começa a produzir anticorpos. Foi isso que o Jenner fez, 1700 e pouco. Ele usou, inclusive, uma coisa que a ciência não permitiria hoje, porque tem as comissões de ética em pesquisa, né, e por isso todas as brigas que nós tivemos, as dúvidas, né, que a população teve com relação às vacinas, essas vacinas. Gente, eu estou tentando ainda convidar a Rita, tá? Mas tá uma complicação. Mas, enfim, o Jenner chegou a usar aqueles vírus dos bovinos no seu próprio filho. Mas por quê? Ele já estudava, ele já sabia que as vacinas protegiam. E seu filho realmente não pegou varíola. Várias pessoas morreram na cidade dele, na época, como eu disse, no Reino Unido. E as pessoas que ele inoculou aquele material da varíola da vaca estavam protegidas, estavam vacinadas, e aí, então, essa história das vacinas tem praticamente 300 anos. A ciência conhece há 300 anos a eficácia das vacinas. Então, quem diz que vacina não é boa, sinto muito, está pelo menos 300 anos atrasados, né, em relação à ciência, em relação ao que os estudos científicos mostram hoje. Bom, mais uma vez, te convidando, Rita Castilho, para que você entre ao vivo aqui conosco. Vamos ver se dessa vez dá certo. Estamos aguardando. A Valquíria entrou também, obrigado. Doutor Jordão, estive ontem em Franca, na PAI de Franca. Adivinha quem é o médico neurologista muito querido lá na PAI de Franca, doutor Jordão Miyasaka, tem participado das lives aqui conosco. Jordão, muito obrigado. Se alguém precisar de um neuroinfantil, está aqui uma pessoa que conhece muito, que é o doutor Jordão Miyasaka. A Rayane entrou, viu, Rayane? Faz tempo que eu não te vejo. Vanessa Colaric, minha colega de HC. Pessoal, realmente eu não consegui o acesso, facilitar o acesso da Rita aqui na live, mas não tem problema. Já vieram algumas outras perguntas, que são as seguintes, né? Alguém perguntou a diferença entre vírus e bactéria. As bactérias são seres maiores. Os vírus, a gente não consegue ver no microscópio comum, aquele microscópio que nós estávamos acostumados, né, nos bancos de escola, ou para quem fez faculdade, a gente vê bactérias. Os vírus são menores ainda, são seres que foram conhecidos muito depois das bactérias, quer dizer, décadas depois das bactérias. Ambos agridem o nosso organismo. Então, quando a gente fala assim, ó, nós temos uma infecção bacteriana, nós temos antibióticos para combater as infecções bacterianas. Quando nós temos infecções por vírus, nós temos poucos medicamentos antivírus. Vocês viram e veem até hoje a dificuldade que a indústria farmacêutica teve de combater o vírus HIV. Um vírus que na década de 80 começou a disseminar, a matar muita gente, e o controle, até hoje nós não temos cura da AIDS, nós temos um controle da doença do vírus HIV mais de 30 anos depois. Então não era de uma hora para outra que a indústria conseguiria uma bala de prata, um remédio às pressas para combater o vírus da Covid-19, que é o SARS-CoV-2, é um coronavírus, né? Então nós já tivemos muitos coronavírus na nossa história. Então, o nome desse é o SARS-CoV-2, é o nome do vírus, né? É o vírus que causa a SARS, que é essa síndrome da resposta, síndrome da insuficiência respiratória aguda, né? Na tradução.
E o SARS-CoV-2 causa uma doença que é a Covid-19, que é a doença causada pelo SARS-CoV-2. Olha, me pediram, Flávia aqui da agência Engmais, me pediu para convidar a Rita novamente. Vamos tentar convidar então a Rita novamente. Vamos lá, Rita. Novamente, a Rita Castilho convidada. Família Celane presente, obrigado, Celane. Epa, finalmente, acho que teremos. Cadê eu? Opa, conseguimos, Rita. Só não tô me vendo aí, mas estou aí. Tá, a tela está escura. Um E problema agora é outra. técnico. A Rita já participa com a voz aqui. Agora sim. Aí, pronto, gente. Até que enfim, é muita emoção, é por isso. Nossa convidada de hoje, Rita Castilho. Rita Castilho, que foi, durante 35 anos, servidora pública municipal aqui no município de Ribeirão Preto. Então, o servidor é aquele que serve a população. Então, durante 35 anos, a Rita nos serviu aqui na Secretaria da Fazenda, fiscal fazendário, um trabalho brilhante, trabalho de fiscalização, né, para evitar Tributária. que se evadissem nossas receitas, né, para que o município tivesse o seu orçamento cumprido. Então, obrigado pelo trabalho lá na Fazenda, mas a Rita faz muito mais que isso, pessoal. A Rita é mãe de uma moça com deficiência, né, da Jaqueline, né, Rita? Então, há 25 anos milita, ajudando a sociedade, ajudando famílias, ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade, mas principalmente voltada à causa das pessoas com deficiência. A Rita Castilho já foi conselheira municipal dos direitos da pessoa com deficiência em 2 mandatos e hoje acompanha dia a dia o trabalho do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que nós tivemos a honra também de trabalhar com essa lei lá na Câmara Municipal quando estávamos vereador, Rita, e modificamos a Sim. lei, aprimorando os trabalhos do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Rita, como eu disse, já conselheira 2 vezes e continua militando. E a Rita tem também um trabalho importante no terceiro setor, com uma ONG, que está se regularizando como OSC, uma organização da sociedade civil, cujo nome é Cadê Vocês? E dentre vários outros trabalhos com as pessoas com deficiência, um dos trabalhos importantes do Cadê Vocês é mapear as pessoas com deficiência no nosso município. Quantas pessoas com deficiência nós temos utilizando o serviço de saúde? Quantas pessoas com deficiência precisam de transporte público? Quantas pessoas com deficiência precisam do lazer? Na educação, nas salas de aula. Então, é Sim. extremamente importante. Obrigado, Rita. Então, você tem todas as credenciais para participar de vários programas aqui conosco. E vamos às suas perguntas, né? Eu estava falando, expliquei primeiro, acho que foi muito interessante, porque me perguntaram o que eram vacinas, né? E eu contei um pouquinho do histórico, né? Que há mais de 300 anos a ciência conhece as vacinas. Falei um pouquinho da diferença de vírus e bactérias, mas ambos são patógenos que agridem o nosso organismo, então nós temos vacinas contra vírus e vacinas contra bactérias. E talvez a Rita tenha algumas perguntas, né, Rita? Sim. Bom, boa noite a todos e a todas. Obrigada pelo convite. E assim, Luciano, fazendo os convites para as mães, para a minha rede social, teve uma mãe que me falou assim que ainda não vacinou o filho dela, que é autista. Então ela tem muita dúvida, ela queria uma orientação. Assim, qual que é a importância da vacinação para todas as crianças, né? Principalmente para aquelas que têm deficiência, que muitas mães ainda não vacinaram com medo de alguma reação. Tem alguma contraindicação? Tem alguma orientação especial para as pessoas com deficiência? A gente vê esses casos, né? Eu mesma, enquanto mãe da Jaqueline, hoje eu comentava enquanto eu fazia o convite. Eu passei uma angústia muito grande e todas as mães passaram por isso, porque são pessoas assim que não conseguem ter os cuidados mútuos, né? Põe tudo na boca, mão nos olhos, mão no nariz e tal. Então, assim, é uma preocupação. Não se vacina enquanto não tinha vacinação para todos, né? E também, vacina ou não vacina o meu filho que é deficiente, né? Perfeito, muito importante, né? Na verdade, tudo que eu falar aqui, gente, não é opinião do Luciano Mega. Sou médico há 30 anos, mas quem sou eu
para opinar de maneira diferente da Organização Mundial da Saúde, do nosso Ministério da Saúde, da nossa Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dos outros órgãos reguladores de outros países, como o FDA nos Estados Unidos, o órgão europeu, o órgão canadense. Então, a nossa Sociedade Brasileira de Pediatria, nossa Sociedade Brasileira de Infectologia, nossa Associação Médica Brasileira. Então, não é a opinião do Luciano Mega, tá? Tudo que eu vou falar aqui é baseado realmente em estudos, em trabalhos científicos, como eu disse, de 300 anos. Então, é extremamente importante que todos se vacinem. Claro que uma pessoa com alguma comorbidade, com alguma vulnerabilidade, nessa pessoa a vacina é mais importante ainda. No caso das pessoas com transtorno do espectro autista, qual seria talvez a vulnerabilidade? Talvez a dificuldade de usar máscara. Ah, mas usa máscara, tá. A dificuldade de higienizar as mãos, né? Às vezes pôs a mão numa superfície contaminada e a mãe, né, de olho, o pai, uma pessoa ali de olho, ó, vamos passar álcool nas mãos, tal, se for uma criança, né? Qualquer criança é mais vulnerável até nesse sentido. E as crianças, por questões imunológicas, também são mais vulneráveis. Por isso, por exemplo, a vacina da gripe, né? Dentre os vários grupos prioritários, nós vemos crianças, este ano, né, houve uma mudança, tá? Mas crianças até 4 anos, 11 meses, 29 dias. E depois, no outro extremo, né? Adultos, no caso já idosos, acima de 60 anos. Porque os extremos são mais vulneráveis, do ponto de vista imunológico. Então, as pessoas com transtorno de espectro autista, elas não têm nenhuma imunodeficiência, não. A vulnerabilidade talvez seria no sentido dos hábitos, né? Que talvez não conseguissem, talvez, higienizar suas mãos adequadamente, né? A questão do uso da máscara, etc. Do distanciamento social, né? Seria isso. Então, extremamente importante que vacine sim. E foi bom lembrar dessa questão, quando fala, junta essas duas palavras, vacina, autismo, isso nos remete a uma história trágica para a saúde mundial. Quando aquele cientista do Reino Unido, há mais ou menos 3 décadas, fez um trabalho dizendo que a vacina tríplice viral, a vacina contra o sarampo, a cachumba e a rubéola, causava autismo em crianças. E ele publicou esse trabalho. E ele publicou numa revista de alto impacto. Quais são as revistas de alto impacto? Aquelas que todos citam. Então, uma revista muito lida no mundo todo. Então, quando ele fez essa publicação, olha, vacina contra o sarampo, na verdade era sarampo, cachumba e rubéola, causa autismo em crianças, todos os cientistas que leram aquilo, né, e as pessoas leigas, mas que tinham interesse também em ciência, que leram aquilo, começaram a replicar essa informação que era falsa. Essa revista, 10 anos depois, se retratou. Este cientista foi expulso da comunidade científica do Reino Unido, teve que ir trabalhar nos Estados Unidos, que não foi mais aceito, e constatou-se que foi multado, né, processado, porque constatou-se que ele tinha um pacto com uma outra indústria farmacêutica que produziria uma outra vacina contra sarampo, cachumba e rubéola e tinha interesses econômicos por trás daquela informação. Então, na verdade, ele não falava que a vacina causava autismo, era aquela vacina daquele laboratório, porque tinha um outro laboratório, provavelmente isso tramitou na justiça, comprando ele, né, para falar mal daquela vacina. E olha o estrago que ele fez. Até hoje, países da Europa, Estados Unidos, Canadá não controlam o sarampo, que é uma doença que já foi eliminada no Brasil algumas vezes. A Rita até outro dia me perguntou sobre isso, né? A gente pode comentar o que é eliminar uma doença, o que é erradicar uma doença, tem diferença nisso. Mas então o sarampo não foi eliminado desses países porque repercute ainda até hoje o que aquele cientista, aquele desserviço que aquele cientista prestou à humanidade, dizendo que vacina causava autismo, que é uma mentira. A ciência já provou que isso não tem qualquer fundamento, uma afirmação dessa. Obrigado, viu, Rita, por essa lembrança.
Ó, nesse sentido, Mega, essas desinformações, essas fake news, né, há quantos anos, distorcendo a realidade, né, a importância das vacinas, as pessoas se veem assim resistentes, né, a tomar as vacinas. Assim, além dessas desinformações, assim, o que pode levar as pessoas terem resistência às vacinas? Que muitas mães, não é só a Covid, muitas mães não vacinam nenhuma outra, né? Nenhuma outra vacina também. Aí tem a história assim, que o vírus da Covid ou de uma outra é inventado para poder, aí politiza a conversa, fica polêmico e política, né? Aquela discussão da saúde pública. Aí vai falar, eu não vou, eu tenho direito de escolher. Aí acho que é uma confusão assim do direito de ir e vir e a questão da saúde pública. Então, assim, eu não sei por onde que seria uma campanha de esclarecimento, sensibilização, para que as pessoas sejam responsáveis e vacinem seus filhos. Até uns anos atrás, pelo menos acho que na minha época, ou até antes até da minha idade, a gente saía da escola vacinada, não tinha uma coisa assim, o pai levava para vacinar, não era assim, doutor? Bom, são várias questões que a São Rita várias nuances, abordou, né? São várias. muito inteligentes, muito pertinentes, né, Rita? Então vamos começar. É a questão das notícias falsas, né? Então existem minorias barulhentas, principalmente com o advento das redes sociais, com o aparecimento das redes sociais. Essas minorias barulhentas, elas começaram a ganhar espaço. Então, por exemplo, um grupo que acredita que a Terra é plana. Eu acredito que isso não chegue a 0,1% da população que acredita que a Terra é plana. Mas que eles vão para a internet e montam grupos e ficam divulgando informações falsas, né? As tais das fake news. Então, assim, agora, a vacina realmente é uma coisa muito mais séria, né? A gente volta aqui dos porquês, né? Então, existem eventos adversos das vacinas? Sim, existem, né? Mas, como tudo na medicina, nós temos que pesar riscos-benefícios. Então, qualquer medicamento que se tome, e a vacina a gente vai chamar de imunobiológico, nem é um medicamento, então estou falando de remédios mesmo, medicamentos, né? Podem causar eventos adversos. Então, se a gente lê a bula do medicamento, assusta. Agora, se aquele medicamento é eficaz contra aquela doença, ele será usado. Apesar do risco de, numa pequeníssima porcentagem das pessoas, ele causar algum efeito adverso. E no caso da vacina, nós chamamos de eventos adversos, né? Porque, por exemplo, uma pessoa tomou vacina hoje, morreu amanhã, suicidou-se amanhã, como aconteceu, né? Nos testes da vacina contra a Covid, por exemplo. Então, a pessoa tomou a vacina hoje e suicidou-se no dia seguinte. Né? Amanhã ela se suicida. Então, isso foi um evento adverso. Será que o que causou isso foi a vacina? Então, a ciência vai estudar. Né? Então, realmente existem algo, e provavelmente não foi. Então, a questão do suicídio daquela pessoa não teve nenhuma relação com a vacinação, exceto uma relação temporal. Vacinou ontem e suicidou-se hoje. Então, é importante dizer que, enquanto as pessoas falam, vocês estão sendo estudados, né? Realmente, as vacinas contra a Covid, elas foram aprovadas no que a gente chama de toque de caixa, mas tudo dentro de métodos científicos. Realmente houve um processo de aceleração da tramitação, da aprovação dessas vacinas nos órgãos reguladores, né? Então a Anvisa aprovou num primeiro momento para uso emergencial e ao longo dos meses foram aprovando. Por quê? Porque todos esses imunobiológicos e medicamentos passam por fases de teste. Nós chamamos, são aqueles testes em cobaias, né? Também questionados, usa-se animais, né? Mas pode não ser animal, né? Como nessa fase pré-clínica que a gente fala. Depois tem a fase 1 em pouquíssimas pessoas para ver se ela é segura, se ela não causa eventos adversos graves. Depois a fase 2 vai ver se ela é eficaz e tem alguns eventos adversos. A fase 3, Ribeirão foi palco de alguns testes de vacinas em fase 3, quando se testa em poucos milhares de pessoas, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, né? E esses testes hoje em dia são multicêntricos, em várias cidades do mundo. E depois, o que nós estamos hoje, que nós chamamos de fase 4,
Então, nós estamos estudando ainda as vacinas contra a Covid. Sim, estamos. Porque nós estamos no que nós chamamos de fase 4. Na fase 4, essas vacinas estão liberadas, elas estão sendo aplicadas em milhões de pessoas, mundo afora, e continuam-se os estudos de farmacovigilância. Então, qualquer problema que ocorrer mais sério, a gente pode interromper a aplicação de uma determinada vacina e, a partir do momento que a ciência mostra que isso não é uma coisa comum, uma coisa muito rara, ela vai voltar para o mercado. Então, isso já aconteceu, por exemplo, com uma vacina da dengue que nós temos, pouca gente conhece, mas num determinado momento, olha, pode continuar vacinando, mas só em algumas situações. Nessas outras situações aqui já não pode mais vacinar. Por isso que a vacina da dengue ainda não está na rede pública, ninguém conhece quase. Porque na fase 4 ela mostrou alguns probleminhas. Né? Então, foram várias perguntas, né, Rita? Eu acho que eu esqueci de algum detalhe da tua pergunta. Falei das fake news, né? Dessa minoria que faz barulho. Falei que as vacinas, sim, podem ter eventos adversos. Essa questão da politização, que a Rita falou também, extremamente deletéria, né? Prestou-se um desserviço, né? Um desserviço quem tentou politizar essa questão de vacina ou não vacina, porque essa ciência mostra que é o melhor caminho, e vacinar não foi só bom para preservar vidas diretamente, não. Vocês viram a diferença, quem está morrendo hoje é quem não tem 3 doses da vacina. Então, isso, claro, foi o principal efeito benéfico da vacina, e a gente está falando da vacina contra a Covid, foi preservar a vida das pessoas, mas foi a vacinação que promoveu a retomada das atividades econômicas, que indiretamente também poderia até ceifar vidas, né? Porque tinha gente passando fome, né? A gente perdendo emprego. Então, assim, foi a vacina que fez tudo isso, e desde o começo estava muito claro. Tentou se jogar contra num primeiro momento, mas a ciência, gente, não dá para combater. Quando a ciência investe e estuda, é difícil combater. Não é qualquer fake news, qualquer bravata que vai combater a ciência, gente. Certo. Luciano, ainda acho que dentro dessa pergunta, a Mayra Zanetti fez há pouco tempo um questionamento com relação às questões adversas, as adversas graves, né, as exceções, e poderia ser possível criar algum tipo de teste agora... Mas eu já... Eu não consegui... Respondeu isso. As crianças que têm histórico de muitas alergias, né? Isso foi falado alguma coisa? Eu acho que eu consigo responder mesmo não tendo completado aí. Mas, porque é o seguinte, né? Como eu disse, o ideal é que nós tivéssemos uma vacina que fosse uma dose, que não fosse injetável, porque tem gente que tem medo da picada, que durasse para uma vida toda, que fosse barata, que não precisasse ser conservada entre 2 e 8 graus Celsius, que é o que nós temos em todas as unidades de saúde, refrigeradores que mantêm essas vacinas entre 2 e 8 graus Celsius. Inclusive, no começo, a vacina da Pfizer, né, a gente sabe que para longo prazo ela tem que ser conservada a menos 70 graus Celsius, né? Mas por prazo mais curto, ela também é conservada entre 2 e 8. Então, vocês veem que tem várias características das vacinas que torna a cobertura vacinal um pouco mais difícil, né? Essa questão, por exemplo, de estar entre 2 e 8 graus Celsius, num país em guerra, como o Afeganistão, por exemplo, isso é um problema sério, porque o bombardeio vai lá na central de energia elétrica, né? Então, assim, o medo da picada, por incrível que pareça, afasta as pessoas. Ter que ter picada todos os anos, como a vacina da gripe, é uma coisa ruim. E ter eventos adversos, aí agora a pergunta da nossa colega, é um problema, sim. Então, o que nós queríamos era que não ter vacinas com micro-organismos vivos, porque os efeitos adversos mais temíveis, dentre outros, né, mas dentre os mais temíveis, são aqueles nos quais aquele vírus bonzinho que foi aplicado na pessoa, por algum motivo ele pode causar a doença. Por exemplo, se essa pessoa tiver alguma imunodeficiência e não sabe que tem, né? Ou se a vacina inadvertidamente for aplicada numa pessoa que está fazendo quimioterapia, tratando um câncer.
Então, essa pessoa, obviamente, ela sabe, né, que ela, ou os familiares dessa criança, se for criança, sabe que não pode aplicar uma vacina de vírus vivo em quem está fazendo quimioterapia com seu sistema imunológico totalmente debilitado. Então, a ciência ela vai criando mecanismos para proteger. Agora, o ideal é que nós não tivéssemos realmente vacinas com micro-organismos vivos. Mas, infelizmente, para algumas doenças, as vacinas que nós temos disponíveis são vacinas com micro-organismos vivos e que são muito eficazes, mas que, eventualmente, como eu disse, uma pessoa imunocomprometida pode causar a doença. Luciano, além dessas pessoas que você falou, das imunossuprimidas, tem mais alguma contraindicação que as mães, as famílias devem observar, por exemplo, para deixar de tomar a vacina, para ponderar e não... Então, essa pergunta, Rita, obrigado, viu? Porque está complementando a pergunta anterior que eu tinha esquecido de falar, né? Porque citou-se a palavra alergia. Sim. Muito importante isso que eu vou falar agora. A alergia leve a algum componente da vacina não contraindica a aplicação dessa vacina na pessoa. Por exemplo, meu filho foi alérgico ao ovo. Proteínas da gema do ovo, proteína da clara do ovo e proteína do leite. Hoje já passou tudo. Ele come ovo, uma beleza, toma leite, adora, inclusive. Mas enquanto criancinha, bebê e até os 3, 4 anos, ele foi alérgico. Essas alergias costumam desaparecer nas crianças, viu, mamães? Então fiquem tranquilas. Alergia ao leite de vaca, alergia ao ovo, na maioria das vezes elas desaparecem com 2, 3, 4 anos de idade. Então, meu filho foi, mas ele era alérgico leve. Então, assim, a alergia leve não contraindica. Por que eu estou falando do ovo? Porque, em raros casos, algumas vacinas têm seus vírus cultivados no embrião do ovo da galinha. Exemplo, vacina da gripe. Outro exemplo, vacina contra a febre amarela. Outro exemplo, a vacina contra o sarampo e a vacina contra a cachumba. Então, elas são lá produzidas na gema do ovo da galinha. O vírus é cultivado lá. Então, quando extrai esse vírus para fazer a vacina, podem trazer juntos, ou podem vir juntas essas proteínas do ovo. Então, se a pessoa for alérgica grave ao ovo, isso vai contraindicar. Se ela tiver uma alergia leve ao ovo, não contraindica, que é o caso de 99% das crianças que são alérgicas ao ovo. Então, quer dizer, é quase zero. O risco é praticamente zero. Quando a gente fala em alergia grave, é a pessoa que já teve um choque anafilático prévio quando em contato com aquela substância. Então, isso é o raro do raro do raro. Então, essa indicação, essa contraindicação de ser alérgico a algum produto e aí não poder vacinar é uma situação extremamente rara. Então, só seria contraindicado se for uma alergia grave àquele produto que está lá naquela vacina. Né? Então, realmente, aí sim. Ô, Luciano, ainda quanto à questão das pessoas com deficiência, nós temos uma pergunta aí que acho que você consegue ver também, que é a Eliane Soares Macedo, fala assim, que infelizmente existem pessoas que vendem a ideia de vacina para curar o autismo. O que você pode nos orientar quanto a isso? É uma novidade para mim, eu nunca ouvi, mas isso também... Bom, então assim, né, uma das críticas às vacinas, tem um comércio por trás. Tem sim, nós temos a indústria farmacêutica, eu tenho vários amigos que trabalham na indústria farmacêutica, todo respeito a esses profissionais, mas a gente tem que tomar cuidado. Na verdade, comércio, as pessoas querem vender, por mais éticos que sejam, querem vender seus produtos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que é aprovado pelos nossos órgãos de vigilância, no caso, o nosso órgão máximo de vigilância aqui, de fármacos, né, de imunobiológicos, de alimentos, é a Anvisa, que é muito séria, né, uma agência muito séria. Então, as agências reguladoras, minha opinião, político que sou, né, as agências reguladoras foi um grande avanço para a nossa sociedade, né, começaram ali no final da década de 90, meados da década de 90, e começo dos anos 2000, essas agências reguladoras vieram para fazer essa intermediação entre o poder público e o mercado. Então é nisso que eu acredito, inclusive como político, tá? Mas então a nossa agência reguladora de medicamentos, de alimentos, que é a Anvisa, é muito séria.
E ela tem o papel de aprovar ou não determinados fármacos ou imunobiológicos. Então, essa vacina contra o autismo, que eu também nunca tinha ouvido falar, se um dia a ciência mostrar que ela é eficaz, e não vai ser só a Anvisa que vai estudá-lo. Como eu disse, tem o órgão da Rússia, o órgão estadunidense, né, que é o FDA, o órgão europeu, órgãos independentes de outros países, então todos eles vão ou não aprová-la. E é assim que a gente vai confiar. Agora, um sujeito que chega e diz que produz uma vacina, eu peguei placenta, resto de placenta lá na maternidade e eu faço aqui um produto que acaba com a alergia do seu filho. Gente, a gente vai acreditar nisso? Aí não dá, né? Então, tudo o que a gente fala aqui, eu disse, não é o Luciano que está falando, tem que ter a aprovação do Ministério da Saúde, a aprovação da Anvisa, a aprovação da Organização Mundial da Saúde, inclusive a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, tudo que nós falamos aqui até agora tem o respaldo desses órgãos. Por isso que eu falo para vocês. Então, se algum colega médico que seja, enfermeiro, enfim, qualquer profissão, né, qualquer profissional, diz que ele tem a cura de uma determinada doença, ou ele tem uma vacina, mas isso não foi aprovado nesses órgãos reguladores, gente, pelo amor de Deus, não vamos cair nessa não, que aí é perigoso, né? É verdade. Luciano, por conta dessas conversas distorcidas, de tanta coisa assim, comércio, politizar isso tudo, as pessoas têm assim, às vezes não, já é fato. Tem duas notícias muito alarmantes, que é o risco da volta do sarampo e da polio. As pessoas deixaram, as mães deixaram, diminuiu bastante a vacinação das crianças e a gente está com essa questão, né? Quer dizer, muitas pessoas têm a dúvida, a falta de orientação, a má orientação, e aí coisas assim que nós estávamos com mais segurança por conta desses casos todos, aí a gente corre o risco de voltar ao sarampo, a pólio. Eu conheço pessoas na minha família, assim, de uma certa idade, mas porque a gente já não vê a poliomielite faz tempo no Brasil, né? A gente vê, tem países, assim, que tem menos saneamento básico, menos infraestrutura, menos questões, assim, voltadas à saúde mesmo, né? E que ainda tem a incidência da polio, mas no Brasil nós estávamos praticamente livres e a gente agora corre o risco, tanto com a volta da polio e do sarampo, né? Fala pra gente sobre isso. Perfeito. É muito pertinente e do momento, né? Nós estamos hoje, aqui no Brasil, em plena campanha de vacinação contra o sarampo, que na verdade é uma vacina tríplice viral, é sarampo, cachumba, rubéola, e vacinação contra a poliomielite. Quando nós falamos que uma doença foi erradicada pela vacina, nós temos um caso no mundo até hoje. Erradicar significa eliminar essa doença do mundo. E foi exatamente a varíola, aquela que deu início à primeira vacina que eu disse, 1700, meados do século XVIII, né? 1700 e alguma coisa. Essa doença foi erradicada quase 300 anos depois, 1979, ela foi erradicada. Não existe mais a doença varíola no mundo. A varíola é parecida com a catapora. Aliás, me perguntaram aqui, aproveitando, se a catapora precisa de vacina. Tem vacina da catapora na rede pública, sim, né, para crianças. Então, a varíola ela era muito mais letal que uma catapora. E ela foi erradicada no mundo como? Com vacinas. Então, é uma doença que não existe mais. As vacinas simplesmente erradicaram essa doença do mundo. Quando a gente usa o termo eliminação, é porque a doença foi eliminada de um país ou de um continente. Então, nós já eliminamos a poliomielite no Brasil. O último caso foi em 1989, numa cidadezinha chamada Souza, na Paraíba. 1989, quantos anos? 33 anos sem poliomielite no Brasil. E vários países foram eliminando. Chegamos ao ponto de, no ano passado, termos somente um país com poliomielite no mundo, que era o Afeganistão. No ano retrasado, nós tínhamos o Paquistão e o Afeganistão. Eu acabei de falar, né, a questão da guerra, né? O Afeganistão vive uma guerra civil
de mais de 2 décadas. Então eles não conseguem, né? A vacina não chega, mina, a questão da conservação, né? E então a polio só estava lá. Só que nós temos visto a queda da cobertura vacinal. O que é a cobertura vacinal? A porcentagem da população vacinada. Em vários países, e o Brasil vem apresentando quedas nas suas coberturas vacinais. Eu falo já já, mas voltando ao caso da polio mundial, este ano, infelizmente, acabamos de ter a notícia de casos de poliomielite em Israel, então um país já considerado desenvolvido, e no Malawi, né, que é um país do sudoeste da África, também tivemos caso de poliomielite lá. Então, uma doença que estava para ser erradicada no mundo, e aqui eu exalto o trabalho do Rotary Internacional, que tem ajudado nesse combate, né, destinado verbas, né, então junto à Organização Mundial da Saúde. Infelizmente, nós tivemos mais 2 países, então uma doença que estava somente em um país prestes a ser erradicada, agora aparece em mais 2 países, e vários países com coberturas vacinais baixas podem ter a volta da poliomielite, que é a paralisia infantil, que na década de 60 matou muita gente, deixou amigos nossos, né, Rita, com sequelas. Nós temos até hoje, tem um grande amigo, inclusive, que nós perdemos recentemente, o Luiz Pasqualini, pediatra, ele tinha uma sequela da poliomielite, e várias outras pessoas que eu conheço com sequelas. Mas o porquê das quedas das coberturas vacinais. Então nós temos alguns problemas. Deixa eu então aproveitar e falar também do sarampo. O sarampo já foi eliminado do Brasil. Nós ficamos 3 anos sem ter caso de sarampo no Brasil. Mas o Brasil, nos últimos 5, 6 anos, tem apresentado quedas das coberturas vacinais. Então, 2017, 18, 19, a gente começou a ter a volta do sarampo. Teve aquele caso dos venezuelanos que migraram para Roraima, no estado do Amazonas, e lá foram os primeiros focos, mas o sarampo entra porque gente que vai para os Estados Unidos, gente que vai para a França, gente que foi para o Japão, voltou com sarampo. Por quê? Porque aquele caso daquele cientista, aquela história daquele cientista que falou que o sarampo, a vacina do sarampo causava autismo, nesses países ditos desenvolvidos, eles não conseguem eliminar o sarampo. E o Brasil, agora com baixas coberturas vacinais, o sarampo voltou, e voltou com força, viu? Voltou, então, primeiro lá em Roraima, Amazonas, mas o estado que mais teve caso de sarampo no ano passado e retrasado foi o estado de São Paulo. Então o sarampo está aqui entre nós de novo, infelizmente. E o sarampo, numa criancinha desnutrida, ele pode levar à morte. Né? Numa pessoa bem nutrida, o sarampo causa uma febrona, né? Parece um resfriadão, o corpo fica todo vermelho, mas ele pode levar à morte numa pessoa mais debilitada. Então o sarampo também está aí. Então existe, como a Rita falou, o risco da volta da polio, que ainda não voltou no país, e o sarampo que infelizmente voltou, mas a gente está combatendo ele como? Com as vacinas, né? Então nós estamos em plena campanha de vacinação contra o sarampo, disse é uma vacina sarampo cachorro-rubéola. Com relação o porquê das quedas das coberturas vacinais. Então eu vejo alguns motivos. Aqueles grupos que trabalham com as notícias falsas, as fake news, são também responsáveis. Mas um dos motivos, a imprensa não fala muito, teve falha dos gestores? Teve falha dos gestores, né? Faltou vacina em algum momento. Então a mãe pega uma criança, vai até uma unidade de saúde, anda lá, às vezes 2 quilômetros para chegar, embaixo de sol, chega lá, não tem a vacina. Aí ela fica brava, ela não volta mais, então perdeu a oportunidade de vacinar. Então, tem vários pequenos motivos que fizeram com que caíssem as coberturas. Mas 2 motivos eu vou dizer que são os principais, porque eu estudo isso, como eu disse para a Rita, faz 30 anos, né? Um deles é o próprio sucesso do nosso Programa Nacional de Imunizações. Ele estava indo tão bem que num determinado momento as pessoas perderam o medo de adoecer. Por exemplo, difteria. Tem uma vacina na rede pública, são 20 e poucas doenças, né? Uma delas é a vacina contra a difteria. E ninguém mais vê difteria, ninguém mais tem medo dessa doença, ninguém conhece essa doença. Para que eu vou me vacinar contra a difteria? Então é isso, né? Então o Programa Nacional de Imunizações, eu digo que foi vítima do seu próprio sucesso, né? Ele foi tão bom que as pessoas perderam o medo da poliomielite. Ninguém mais vê poliomielite. Para que eu vou levar meu filho para vacinar se não existe mais a doença? Olha, ela não existe, mas quando ela volta, ela pode voltar com força, né? Então, é bom que a gente mantenha altas coberturas vacinais. Então, o primeiro motivo eu falei
que foi um motivo que era bom, mas ele acabou voltando. O Programa Nacional de Imunização foi tão bom que fez a população perder o medo. Esse eu já falei. Agora o segundo, esse é dos gestores. Então faltou publicidade também, né? Eu vejo prefeitos, né? Eu estive vereador aqui em Ribeirão e briguei com isso lá na Câmara. Prefeitos, gestores de vários entes da federação gastando dinheiro com publicidade para falar os seus próprios feitos. Olha, eu fiz o viaduto, eu fiz o túnel. Gente, vamos gastar dinheiro. A publicidade, os governos precisam gastar dinheiro com publicidade, sim, mas aquela publicidade que educa a população, pública, né? Que eduque a população. E isso, então, pessoal, vamos vacinar, vamos gastar dinheiro. E a mídia, né? Eu vi aqui o pessoal da Folha estava aqui nos acompanhando, então a imprensa tem um papel fundamental, tem ajudado bastante. Mas se é para o governo gastar com publicidade, que gaste com uma publicidade educativa, né? Que gaste com uma publicidade que vá trazer um benefício direto para a população. E não só ficar fazendo dos seus feitos, que às vezes é um gasto com publicidade eleitoreira e aí a gente não quer. E aí a população fica revoltada com razão. Então, Rita, respondendo, faltou investir em publicidade, né? Divulgação das informações. Informação, né? Informação da importância das vacinas, que as campanhas estão aí. Então, tem muita gente que nem sabe que está tendo vacinação de criança agora nesse momento. Com que idade, por exemplo, a vacina do HPV em adolescentes, o que é o HPV? É um vírus que causa câncer de colo de útero. Ele causa câncer em pênis, ele causa câncer anal, ele causa câncer na língua, na boca. A gente tem que falar isso. Tem que falar, porque existe. Para chocar, né? Senão a pessoa acha que é só uma palavrinha. Não, mas na verdade não é nem para chocar, porque realmente existe tudo isso. Então, se ele causa câncer, a vacina está gratuita na rede pública para os adolescentes. Nós temos um índice de cobertura vacinal de segunda dose de vacina do HPV em meninos que não chega a 30%. É ao passo que pessoas que já passaram da idade, que mulheres, vou me vacinar, mas ela já passou da idade, então ela não tem mais gratuita na rede pública. A vacina custa R$500 na rede privada. E ela está gratuita na rede pública para os adolescentes e o governo não está divulgando direito. Divulga, olha, é importante, gente. Não precisa falar nesses termos que eu falei aqui só tem adultos, a gente tem que falar o que é a realidade, né? Câncer em tudo isso mesmo. Agora, lá precisa falar, olha, uma vacina contra o câncer. Principalmente, o principal realmente é o câncer de colo de útero. A vacina é gratuita, adolescentes, vamos lá. Ou então, como a Rita falou, vamos nas escolas vacinar. É que teve uma experiência mal sucedida com a vacina do HPV nas escolas, que foi um caso lá de Bertioga, que puseram as meninas enfileiradas para vacinar e elas caíram no chão, passaram mal. Mas o diagnóstico de todas elas foi medo da vacina. E nenhuma vacina fez mal. E isso repercutiu mal. Vacinar na escola tem que ter uma ambulância parada lá na frente, porque se alguém passar mal. Então tem uma logística difícil. Mas eu ainda defendo que vacina para adolescentes tem que ser feita nas escolas, porque os adolescentes não têm frequentado as unidades de saúde. Então a vacina contra a meningite para adolescentes também é extremamente importante. O governo oferece gratuitamente, então meus parabéns ao governo que está oferecendo essa vacina, mas está deixando de divulgar. Uma vacina contra a meningite, contra os sorotipos, o meningococo, né? É uma bactéria que causa meningite, a vacina que a gente chama de ACWY. Então, uma vacina cara na rede privada, está gratuita na rede pública e os adolescentes não estão indo se vacinar. É uma pena. Luciano, ele está falando de adolescente, está falando de criança, quer dizer que, assim, para todas as faixas etárias tem tipos diferentes de vacinas, e também para mulheres e para homens tem vacinas diferentes, a mulher grávida, não grávida, tem uma diferença também, que a gente tem que a vida inteira tá vacinando. É assim? Vi a doutora Fabiana Maurinha aqui também, grande colega, né? Várias colegas aqui, obrigado, gente. Marcelo Pani, são pediatras, sabem mais que eu, né? Isso que eu estou falando. A Fernanda Machado perguntou autismo, Covid. Depois a gente pode comentar sobre isso. Mas, Rita, isso que a Rita falou, pessoal, muito importante, que vacina não é um produto só para crianças, não. Os adultos têm que ficar atentos, os idosos têm que ficar muito atentos, né? Então, algumas vacinas são para determinadas faixas etárias. É claro que a vacinação de criança, a criança é um serzinho que nasce indefeso, ele nasce com os anticorpos
que recebeu da mãe. Eu comecei, Rita, você não estava na live, falando da imunização passiva, aqueles Eu estava anticorpos que a ouvindo, mas não estava recebe, entrando. aqueles que recebem anticorpos da mãe via placenta, depois no aleitamento materno. Boa noite, Daniel, que entrou aqui conosco. No aleitamento materno, ela recebe mais anticorpos da mãe, mas esses anticorpos vão caindo. Então, a criança ela precisa começar a ter contato com aqueles antígenos, né, aquelas substâncias dos vírus, das bactérias, para começarem a produzir seus próprios anticorpos. Por isso, existe uma carga muito grande de vacinação em crianças. Mas depois que eu disse, né, os adolescentes, tem vacinas específicas para os adolescentes. Pois tem vacinas para as gestantes, tem vacinas para os idosos, tem vacinas para as pessoas com comorbidades. Então, o ano passado, por exemplo, até março desse ano, nós tivemos uma vacina contra o pneumococo, uma campanha na rede, eu batalhei para que o máximo de pessoas fossem vacinadas. Esse pneumococo é a bactéria que mais causa pneumonia, então o governo tinha disponibilizado, a Letícia aqui também, enfermeira, obrigado, Letícia. Então, assim, essa vacina estava disponível na rede pública para pessoas com várias comorbidades. Então, como eu disse, a Rita perguntou, tem vacinas para crianças, para adolescentes, para mulheres gestantes, para os idosos, para pessoas com comorbidades. Então, é importante que o pessoal da saúde, né, por isso que eu fiz questão de cumprimentar meus colegas médicos, enfermeiros aqui, é importante que nós façamos o nosso papel nas unidades de saúde, para quem trabalha em consultório, de falar para as pessoas manterem seus cartões de vacina em dia, né, sua vacinação em dia. Na dúvida, pessoal, procurem uma unidade de saúde, procure o seu médico. Né? Eu ia perguntar isso, Luciano, hoje antes da live, eu estava procurando meu cartão de vacina, eu achei da Covid, o outro eu não achei. Eu tenho como pesquisar no posto de saúde que eu sempre vacinei? Está tudo lá registrado, as minhas Exatamente, vacinas muito estão importante. registradas? Então, nós temos assim, como que eu vou falar da vacina? Tem vacina que eu acho que eu nem sei se eu tomei. Da gripe eu nunca tomei. Nós já tivemos uma audiência aqui de 50 e poucas pessoas, caiu um pouquinho, já estamos na hora de terminar. Mas o cartão de vacinas é como um documento de identidade nossa. A gente tem que guardar ele muito bem guardadinho, porque ele é um documento. Falo para as mães, então, olha, aquelas mães de comunidades mais carentes, olha, cuida bem desse cartão, né? Legal. Mas, aqui em Ribeirão Preto, nós temos um sistema que é o IJA, mas ele é somente ribeirão-pretano. Todas as vacinas já estão cadastradas no sistema IJA. Então, aqui em Ribeirão Preto, se a pessoa perdeu seu cartão de vacinas, ele pode ir em qualquer unidade e lá ele pega seu histórico de vacinação completo. Tranquilo. Quando a gente fala de nível de Brasil, e nós temos aqui acompanhando conosco pessoas de outros municípios, nós temos, Faciane, precisamos conversar sobre seus filhos, Faciane, depois a gente conversa, eu vi ela entrou aqui. Então, nós temos aqui, nós temos no Brasil municípios que não têm, né, um sistema informatizado tão bom como é o nosso IJA. Mas no Brasil, o Brasil está caminhando a passos muito lentos com a implantação do cartão SUS, daquele CNS, o nosso Cartão Nacional de Saúde. É um número grande, que é o nosso Cartão Nacional de Saúde, e nós, o Ministério da Saúde, na verdade, vem informatizando. Todas as vacinas, elas são, todas as vacinas aplicadas passam por um sistema de informação e está lá registrado no Ministério da Saúde. Por isso que a gente sabe das coberturas vacinais em cada município. Né? Então, por quê? Porque cada vacina aplicada é informada por esse sistema de informação que chega do município para o estado e dos estados para o Ministério da Saúde. Mas, para recuperar isso, por exemplo, uma pessoa que veio do Pará, né, do interior do Pará, chega aqui em Ribeirão, ela não está, as vacinas foram aplicadas lá. Se ela não trouxer o cartão, não tiver ninguém que resgate, infelizmente o Cartão Nacional de Saúde ainda não tem essa ferramenta para que a gente acesse as vacinas. Então, quando isso acontece, infelizmente,
às vezes tem que começar do zero. Tem um aplicativo, ó, Isabel da enfermagem aqui falando, obrigado, Isabel. Tem um aplicativo que o pessoal entra, se cadastra e agora está começando a resgatar. Mas aquelas vacinas que foram aplicadas lá atrás, viu, Tavares, ortopedista, obrigado pelo trabalho feito com minha mãe, viu, Tavares? Então, vários médicos aqui nos acompanhando, né, Rita? É importante, porque nós da saúde é que estamos nos Minha família também está aqui, minha irmã, os principais responsáveis por divulgar essas informações, né? Então, eu estava dizendo, pessoas de outros municípios vão ter alguma dificuldade de acessar, principalmente se as vacinas foram feitas muito lá atrás. Quando a pessoa não tem nada do histórico de vacinação, o ideal é que comece tudo do zero. Mesmo tendo já vacinado? Olha, se uma pessoa vem de um município, como eu disse, né? Eu citei o Pará, mas pode ser qualquer município, uma região mais distante de uma capital, né? Se ela não tiver nada do seu histórico vacinal e não for possível resgatar lá na sua cidade, pode ser que a gente precise começar do zero, sim. Então, na dúvida, é melhor mesmo tendo vacinado, na dúvida pode vacinar de novo, não há problema. Não há problemas, não há problemas. Agora, é claro que uma mãe está vacinando seu filho. Então, ela está vacinando seu filho. Então, tinha algumas vacinas que teriam que ser aplicadas aos 4 anos. Ela esquece. E ela chega lá na unidade de saúde e seu filho já tem 6 anos. Então, a gente não precisa retomar do começo. Nós vamos retomar de onde tinha parado, claro. Ou a situação extrema que eu disse, a pessoa não tem quaisquer informações sobre histórico vacinal prévio. Essa pessoa vai ter que começar do zero. Mas é muito raro hoje em dia, né? Como a Isabel falou, nós temos esses aplicativos, né? O SUS está evoluindo, a cidade está evoluindo. Olha lá, ó. Imprime um relatório no posto de saúde. Quem escreveu isso aqui? Vacinando, né? Então. E isso, hoje aqui em Ribeirão, no sistema IJA, na hora, só chegar em qualquer unidade de saúde, pegar lá o histórico, puxa pelo computador, o sistema IJA já dá todo o histórico. Aquele de Sertãozinho, tem gente aqui, os outros esteja assim, Serrana, Pavins, Brodowski, Jardinópolis, né? Então, isso é muito fácil aqui na nossa região. Bom, Rita, eu penso assim... Eu fiz as perguntas todas que me apresentaram durante os convites, né? Algumas mães, a dúvida que estava mesmo do autismo, uma polêmica, né? Assim, por conta de ter vacina que cura o autismo e vacina que provoca o autismo, né? Foi uma coisa bem polêmica, já que o meu ambiente atual é mais ligado às pessoas com deficiência, né? Então, Rita, é bom deixar claro, não temos vacina que cure autismo hoje em dia e vacinas não causam autismo. Isso tem que ficar bem claro, tem gente que entrou depois, né? Isso ficou bem claro, né? Sim. Bom, para nós terminarmos, então, a Rita demorou um pouquinho para a gente conseguir colocá-la, viu, gente? Então, a proposta é fazer uma conversa de mais ou menos 1 hora, mas demorou uns 20 minutos para que a gente tivesse esse contato com a Rita, por isso que a gente está avançando um pouquinho depois das 9, falar um pouquinho da vacinação contra a Covid em crianças, que algumas pessoas perguntaram. Então, é o seguinte, a Covid foi devastadora. Nós vimos o impacto que teve, muitos entes queridos se foram, minhas condolências às famílias, eu perdi uma prima, então foi devastador. Tem mais de 650 mil óbitos no Brasil. Mas teve declaração de óbito e não sabia se era Covid, mas isso não foi a maioria morreu realmente por causa da Covid-19, né? Inclusive pelos eventos adversos que ela traz a posteriori, né? A pessoa tem a Covid, tem uma pneumonia e morre, a Covid tem uma trombose e morre. Então, claro que não é o vírus diretamente ali às vezes, mas consequência da Covid. Então, foi devastadora, 650 mil óbitos na população adulta, em torno disso, né? E a 1.500, não chegou a 1.500 mortes em crianças. Mas, gente, 1.500 mortes. Então, é muito mais importante vacinar os adultos. Muito mais importante foi ter vacinado aquelas pessoas com comorbidades. Muito mais importante ter vacinado os idosos. Mas se tem vacina disponível para as crianças, e a gente pode evitar a Covid em criança, mesmo que ela não mate, né? Mas às vezes ela leva para uma UTI. Eu peguei algumas crianças na UTI, não foram muitas não.
mas algumas crianças na UTI, um pacientinho meu morreu, né, foi o primeiro óbito de Covid em criança aqui em Verano, um pacientinho que eu segui ele em casa, eu não vou citar o nome dele aqui, ele vivia conectado à ventilação mecânica, tinha sua saúde muito debilitada, realmente, mas foi um óbito. Então, quer dizer, se a gente pode evitar esses óbitos, vamos vacinar sim. Então, a recomendação, como eu digo, não é do Luciano Nega, é uma recomendação do Ministério da Saúde. O próprio Ministério da Saúde está vacinando crianças. A partir de 5 anos, nós temos vacina contra o Covid. A maioria dessas crianças, se não forem vacinadas, não vão morrer de Covid, felizmente, né, como eu disse, mas se a gente puder evitar um óbito que seja, vale a pena vacinar, gente. Os efeitos adversos são poucos, houve alguns questionamentos, sim, mas as vacinas continuam liberadas no mundo todo, porque, como eu disse, a relação risco-benefício, a gente faz essa balança, né, do risco-benefício, e os benefícios são muito maiores que os riscos. Por isso, o mundo todo vacina contra a Covid, o mundo todo vacina crianças contra a Covid, e eu penso que no Brasil não deve ser diferente. Recomendo, então, aos pais que vacinem suas crianças, que, na verdade, eu estou apenas seguindo recomendações de todos esses órgãos nacionais e mundiais que eu até agora. Né? No mais, Rita, você quer finalizar e depois eu finalizo também agradecendo a participação pessoal? Gente, é assim, eu acho que o que o Luciano falou por último agora é uma mensagem para todos e todas mesmo, assim, que a gente fique alerta às informações de órgãos de reconhecimento público, os órgãos do governo, o Ministério da Saúde. Quais são, doutor, os órgãos que a gente tem que confiar? Né? Anvisa, Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, nossas sociedades de especialidades, como Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, são vários, né? Então, são essas fontes que a gente tem que acreditar, né? Porque, do contrário, é enganação, né? É ilusão, é comércio. Tem coisa assim que até é difícil falar, né? Tão absurdo que é, né? Imagina uma vacina. Uma vez alguém me falou assim, a Covid, nossa, isso daí é coisa da política, que inventaram o vírus. Eu falei, gente, depois a gente discute a política, vamos vacinar, né? Se foi inventado ou não. É uma outra história, né? Então a gente tem que vacinar. A inventada não, ela está aí. Eu acho que não foi inventada, eu acho que foi uma questão. A origem do vírus não foi uma coisa feita em laboratório. Né? Então as pessoas. Tem pessoas, viu, Rita, que defendem, acham que foi mesmo, mas vamos supor que fosse. De qualquer forma, o vírus estava aí, estava matando. Tínhamos que vacinar, não tínhamos outra alternativa. Infelizmente, também tentaram, como eu disse, o vírus da AIDS, a dificuldade que nós temos, começaram perguntando a diferença de vírus e bactéria. Bactéria tem antibiótico, vírus não tem. São pouquíssimos medicamentos antivirais. E demora para se produzir um antiviral efetivo. É o que eu falei, eu citei o exemplo do vírus da AIDS, né? Um vírus particularmente difícil, mais difícil ainda que os demais, mas então nós temos dificuldade. Então, em algum momento, a hidroxicloroquina vai salvar. Não vai, a ciência mostrou que não vai, não adianta. Não é porque o Luciano não quer, eu queria muito que tivesse um medicamento que tivesse salvado a vida de todo mundo, mas não tem. Infelizmente, não tivemos esse medicamento. Nem a cloroquina, nem a nitazoxanida. A azitromicina é eficaz contra bactérias que surgem oportunisticamente na sequência da Covid. Né? Então, por isso, o antibiótico, a azitromicina, para bactérias. Agora, a hidroxicloroquina, kit Covid, né? Tentaram enganar a população, sinto muito. Ou, eu não sei se foi por má fé, se foi porque as pessoas eram desinformadas, mas, infelizmente, essas bravatas não resolvem. A gente tem que ter a ciência por trás e trabalhando. Existem interesses econômicos? Sim. Vamos ter um olhar crítico. Né? E com o olhar crítico, a gente vai discernir o que é interesse econômico, o que é que a ciência realmente aponta para o caminho que vai beneficiar a humanidade. Bom, então, Rita, só tenho que te agradecer.
Quando eu comecei a falar aqui da biografia da Rita, acabou demorando, o tamanho, a extensão dos trabalhos que ela faz para a nossa sociedade. Então, mesmo não trabalhando mais no Secretário da Fazenda, a Rita é extremamente ativa e ajudando aqueles que mais precisam, né? Então, Rita, eu te agradeço imensamente a participação e agradeço a participação de cada um de vocês que esteve conosco até 9h23 aqui no relógio. Então, gente, vocês que têm nos acompanhado, estou sempre à disposição. Se quiserem também sugerir algum tema, mais uma vez agradecendo a agência Endmind, a Flávia Grave, a Agatha, por ter nos acompanhado nas redes sociais. Rita, prazer imenso aqui com você, pessoal, prazer imenso poder estar com você nessa noite e desejo então uma boa noite para todo mundo e até a próxima terça-feira, quase todas as terças-feiras, perdão, na próxima terça-feira nós não poderemos, eu sou professor do curso de medicina e tenho uma prova à noite. As 2 próximas terças-feiras nós não teremos essas lives, porque nós estaremos fazendo prova com os nossos alunos do curso de medicina da UNAERP. Aliás, aprendo muito com eles também, aprendo muito com as mães do nosso paciente, com os nossos alunos. Sou muito grato a todos vocês. Gente, boa noite a todos. Muito obrigado, Rita. Muito obrigado a vocês. Vamos encerrando. Também quero agradecer a todos e todas que estão aqui. Eu tenho pessoas da minha família, amigos pessoais, pessoas profissionais. É uma honra, doutor Luciano, mega amigo meu, né? Desde quando? Desde 2016 nós somos amigos. Colei nele por causa dele defender as pessoas com deficiência, junto à Comissão Permanente de Direito das Pessoas com Deficiência, de saber que ele está junto com várias instituições que prestam serviços também a essas pessoas, como o Cantinho do Céu, Projeto Gabi, entre outras também. Então, são trabalhos assim, de grande relevância pública, né, e social. Então, o Luciano é uma pessoa muito importante para nós, é muito querida para nós. E, olha, eu sou tua fã, você sabe disso, né? Então, pode contar comigo e eu quero estar sempre com você. E, pessoal, muito obrigada mesmo. Estou muito, assim, contente, né? Muito satisfeita dessa live, que são coisas, assim, que eu mesma me via desinformada. E hoje eu aprendi um pouquinho mais com o Mega. Perfeito. É importante que nós continuemos trabalhando com essas políticas públicas, né? Para ajudar cada vez um número maior de pessoas. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Boa noite a todas e a todos. Beijo.